Olá pessoal, bom dia a todos, bom dia nesse sábado, dia 25 de julho de 2020, aí nas nossas comemorações aí do Dia do Motorista. Olha que barato, hein, gente? Deixa eu só aí, aumentar a luminosidade, é isso aí. Deixa eu ver isso aqui. E olha só, hein, pessoal, daqui a pouquinho nós vamos estar aí já dando início às nossas comemorações, né? E hoje nós temos uma série de lives aí. Deixa eu só ir ajeitando aqui. Aí, nós temos aqui uma série de lives. E ajeitando aqui os parâmetros. Nós vamos ter hoje vários bate-papos aqui. Agora sim. Nós vamos dar início aí às nossas comemorações aí ao mês do motorista e hoje o dia do motorista em si, né? Dia 25 de julho. E nós dando início aqui às nossas comemorações. E olha só, hein? Hoje a gente tem aí bastante live aí. Agora às 11 horas da manhã nós vamos estar conversando aí com o nosso amigo César Uniani, que é piloto de teste do programa Autosport, que também é motorista. E olha só, ele tem um trabalho bem bacana aí, não só no programa, mas nos canais que ele participa, né? Nos canais das redes sociais dele. É feito aí um trabalho muito bacana aí com os motoristas, né? E por isso nós decidimos aí abrir a nossa live. Hoje nós temos aqui, ó, agora às 11 horas nós vamos estar com o convidado aqui, o César Uniani. Meio-dia nós vamos estar com a motorista da Cometa Tan, né? A Tan Duda. Também nós vamos estar falando com ela. Meio-dia não, 1 hora. Meio-dia nós temos aí o senhor Fernando, que é o proprietário da Beija-Flor Turismo. Nós vamos estar aí, ó. Nós vamos ter aí Henrique Estrada, da Rádio Ônibus. Nós vamos ter aí o instrutor Fabrício, o instrutor Febraio, né? Que vai estar aí com a gente falando um pouquinho também. Encerrando a live às 17 horas, Camila Valdívia, que é a responsável aí da aviação amarelinha. Então hoje vai ter bem bacana aqui, né? Nas comemorações. Deixa eu ler um pouquinho aqui. A Marcelo José tá falando assim, ó: bom dia, Carlão. Parabéns a todos os motoristas. Que Deus abençoe e abraço a todos. Valeu, Marcelo, para você também, guerreiro. O Márcio também tá dando bom dia aqui. Deixa eu ajeitar aqui para não cair as coisas aqui aí. Hoje nós estamos no estúdio novo, né? Quem mais aqui? Vamos lá. O Aurélio também. A Aureliana. O Márcio está falando, abraço a todos os amigos e guerreiros. Um grande abraço, Márcio. O Thales está aqui com a gente também, ó. Bom dia, parceiro. Bom dia, Thales. O Júnior também está com a gente aqui, o Pantoja, dando bom dia aqui também. Bom dia a todos. Olha só, pessoal, às vezes as pessoas falam assim, né? Poxa, Carlão, tá no meio da pandemia aí, muita gente perdendo emprego, cara, a gente não tem nada para comemorar. Lógico que tem sim, pessoal. A nossa profissão tem altos e baixos, né? Tem dias de glórias, tem dias aí de que a gente não passa uma situação bacana, né? Mas a gente tem que comemorar sim. A pandemia vai passar, né, gente? Depende só da gente aí. Renato Manzini também tá com a gente aqui, ó, da família Manzini, lá da galera lá do Roberto Manzini, que tá sempre aí com a gente aí, tá mostrando sempre aí os cursos de direção defensiva. Então, para você que quer fazer um curso de direção defensiva aí, pode procurar aí o pessoal da Manzini, né? É só colocar aí Roberto Manzini, é conhecido aí no Brasil inteiro aí, já formou muitos pilotos, né, de Fórmula 1. Então o Renato também faz parte da equipe
do Roberto Manzini, que o Renato está sempre com a gente aqui. Renato, um grande abraço, muito obrigado por estar aqui com a gente, tá? Daqui a pouquinho, gente, daqui exatamente 10 minutinhos, nós vamos estar com um convidado bem bacana aqui, né? Que é o César Uniani, piloto de teste do programa Autosport, e também ele é piloto Cup também, vai estar aqui com a gente, batendo um papo aqui, falando um pouquinho com a gente aí sobre o dia do motorista, a importância do dia do motorista, né? Ele que tem aí feito bastante programas no Autosport, né? Que vai ao ar aí todo domingo depois do Globo Rural, né? Na TV Globo. E ele também faz teste nos carros pequenos e também nos pesados, né? Então é um cara muito bacana, a gente vai conhecer a história dele para quem ainda não conhece, né? A Cioli está aqui com a gente. Bom dia para nós, que Deus abençoe. Grande Cioli. A Cioli, obrigado, viu, Cioli? Você está todo dia com a gente aí, dando bom dia no grupo, bom dia nas nossas postagens. Obrigado, viu? Às vezes a gente não consegue responder aí pra todo mundo, mas obrigado, viu, cara? Eu sempre leio as mensagens aí. E hoje, ó, nós estamos aí com um sonzinho, nós estamos aí comemorando aí o dia do motorista, né? O Thales está aqui falando, ó, estamos aqui em Ituiutaba, Minas Gerais. Sou motorista da Montijo, parado há 120 dias. Se Deus quiser, vamos voltar logo. Vamos sim, guerreiro. Daqui a pouquinho já tá voltando, já tá começando a querer voltar já, né? Rezar pra voltar logo aí, que a gente consegue voltar com segurança, né? Mas seja bem-vindo. Obrigado, Thales, por estar aqui com a gente. Manda um abraço aí a todos os motoristas que fazem parte do Grupo Montijo aí de Minas Gerais, tá bom? O Franklin Santana também, ó. Bom dia, Carlão. E um feliz dia do motorista a todos os amigos do trecho. Que Deus abençoe sempre. Valeu, Franklin, obrigado. Marcelo Martins de Carvalho também está aqui com a gente, ó. Bom dia, parabéns para todos os rodoviários. Grande. Alex também, Alex Vanucci, está com a gente, né, Alex? Fica com Deus aí, obrigado, tá sempre com a gente aí também. Daqui a pouquinho a gente vai estar batendo um papo bem bacana aí. Luiz Lavuz também está com a gente aqui, né? Que é o nosso apoiador, também um administrador aqui do nosso grupo também. Então, a gente tá com uma série de lives aí. Agora 11 horas vamos falar com o César Urniani, que é o piloto de teste do programa Autosport. Depois, meio-dia, nós temos o seu Fernando da Beija-Flor. 1h nós temos a Tan, que é motorista. Ela é motorista da Cometa, né? Vai estar falando um pouquinho sobre as dificuldades aí de ser mulher na direção, e também vai estar falando o prazer que é ser uma mulher motorista, né? Incentivando todas as mulheres aí. Ela que há uns anos atrás estava aqui correndo atrás, pedindo oportunidade para ser motorista, né? E conseguiu. Isso é muito bacana. Depois nós vamos estar aí, ó, às 3 horas da tarde, às 15 horas, vamos estar com o instrutor Febraio também, que é um instrutor aí muito bem conhecido aí, a gente vai estar também falando com ele. Vamos ter às 16 o Henrique Estrada da Rádio Ônibus. Aí nós vamos ter também às 17 horas, fechando, Camila Valdívia aí, que bate recorde nos nossos canais aí, né? Todas as postagens aí, no meu canal do YouTube lá, essa semana, ela bateu aí 10 mil visualizações aí no canal do YouTube, hein, cara, que é um canal mais difícil de a gente chamar, né? Então a gente vai estar falando um pouquinho com ela aí no dia do motorista. Eurípides Silva, bom dia a todos os motoristas, parabéns pelo nosso dia. Verdade. Eu quero deixar um abraço aqui, pessoal, a todos os motoristas, né? A todos os motoristas aí do Brasil inteiro e fora do Brasil. Não é só motorista de ônibus não, tá, gente? É motorista de ônibus, motorista de caminhão, motorista de aplicativo, motorista de táxi, que a gente tem todo mundo aqui com a gente também, né?
motorista aí de ambulância, nós temos tantas variedades de motorista aqui com a gente no nosso grupo, né? A gente fez uma postagem aí falando a respeito e a gente conseguiu aí ter uma base mais ou menos. Quantos motoristas nós temos aí de várias classes aí da classe motorista, né? Motorista de tudo quanto categoria. Então isso é muito bacana, né, gente? Então a gente quer deixar aí um abraço a todos. Tá entrando aqui com nós também a nossa respeitada aí educadora de trânsito, a Bima W Vieira, que ela é educadora de trânsito lá da Paraíba. Também uma pessoa maravilhosa, né? Que está sempre envolvida com o trânsito, está sempre nos ajudando aqui, orientando a gente, né? A Bima W Vieira, uma das maiores educadoras de trânsito, um dos maiores nomes da educação de trânsito da Paraíba, né? Ela está escrevendo aqui, ó. Observatório Nacional de Segurança Viária e a Secretaria de Mobilidade Urbana de Cabidelo, CEMOB, Gestão Inácio Moraes, parabenizam a todos os motoristas do município. Espera um pouquinho que fugiu aqui. A todos os motoristas do município de Cabidelo e de todo o Brasil pelo seu dia. Aí tem as hashtags aqui, né? Obrigado, BMW, obrigado aí. Deixa um abraço aí a todos do Observatório Nacional de Segurança Viária, né? Toda a galera aí da Secretaria de Mobilidade Urbana de Cabidelo também. Parabéns pelo trabalho, né? E parabéns também para você, porque que seja, a gente fala que hoje em dia do motorista, de todas as classes de motoristas, né? Inclusive aqueles motoristas particulares que dirigem um carro, né? BMW, obrigado aí. Eu tenho muito orgulho aí de ter você aqui no nosso grupo. Aí, ó, o Eduardo Febraio tá aqui com a gente. Ele vai ter o nosso convidado aí das 15 horas. Não percam. Meu, é um cara que tem aí uma bagagem muito grande. A gente vai falar um pouquinho para ele qual a importância do Dia do Motorista, né, para ele, que hoje é instrutor, hoje não, já há algum tempo, né? Qual é a importância do Dia do Motorista. Então não perca, que vai ser um bacana às 15 horas. Agora às 11 horas nós temos, daqui a pouquinho, né, o César Uniani, piloto de teste do programa Autosport. Então hoje nós temos uma galera aqui, não percam aqui, tá, gente? O Júnior tá aqui com a gente também, ó, falou, valeu, Carlão. O Eduardo tá falando aqui, ó, bom dia, meu amigo Carlos, feliz dia do motorista, grande abraço. Eduardo Febraio, nosso convidado hoje, das 15 horas. Obrigado, Eduardo, pra você também, guerreiro. Seu Fernando também tá com a gente aqui, ó, seu Fernando Rodrigues. Seu Fernando aí, proprietário aí da empresa Beija-Flor Locadora, aqueles ônibus bonitos, né? O proprietário aí que incentivou muitos motoristas aí, não só motoristas aí, nesse tempo de pandemia. É o nosso convidado da meio-dia. Após o Cezinha, vem o nosso amigo Fernando aí, seu Fernando, para falar um pouquinho com a gente. O Eduardo está falando aqui também, a Motiva Trânsito, curso de treinamentos, parabeniza a todos os motoristas do Brasil. Tá? O Eduardo também aí, gente, você pode procurar ele nas redes sociais, né? Você pode procurar adicionar como Eduardo ou como Motiva Trânsito, tá? Que vai estar aí também, ele faz uma empresa que traz treinamento aí para você, quer levar treinamento para sua empresa, né? Então pode procurar aí a Motiva Trânsito aí, que é uma empresa de nome de qualidade. O seu Fernando tá falando assim, ó, bom dia, parabéns pelo trabalho em todos os campos que você tem atuado. Seu Fernando, muito obrigado aí, eu agradeço aí. Lembrando, seu Fernando é o nosso convidado da meio-dia aí, gente. Não percam aí. Hoje nossa maratona de show de bola, hein? Hoje nós vamos estar aí com muita gente conversando, né? Então não percam, que vocês vão gostar, tá bom? Daqui a pouquinho nós estamos aí com o César, a gente entrou um pouquinho antes aí pra gente poder estar conversando com o pessoal, né? E pro Facebook também notificar o pessoal aqui. Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Aí, querido. Então eu
quero convidar todos aí, daqui a pouquinho. A gente está conversando com Cezinha, do programa Autosport, que vai estar aqui falando com vocês. A gente vai ver aí qual é a importância do Dia do Motorista aí no cenário nacional, né? Calixto André tá com a gente também, ó. Chofé Calixto André, que também tá no nosso canal lá, né? Falando aí um pouquinho do que é ser motorista, né? É um dos grandes motoristas que nós temos aí no Brasil, na cidade de São Paulo, né? Beleza, pessoal? Então daqui a pouquinho aí a gente vai dando início já às nossas comemorações ao mês do motorista. Todos que estão aqui com a gente. Lembrando aí, para quem não conseguir pegar as lives aí, nós vamos estar depois disponibilizando a live na íntegra no canal do YouTube, nosso canal do YouTube, tá? Para quem aí perder aí a live aí, beleza? Deixando um abraço aqui para todos também que fazem parte aí da classe motorista, né? Lembrando aqui, pessoal, lembrando aqui, quando a gente fala só do dia do motorista, a gente está falando do dia do motorista, hoje é dia do busólogo, né? O motorista não é sozinho, o motorista tem uma série de pessoas aí que ajudam ele, como cobradores, né? Os encarregados, fiscais, né? Os coordenadores de transporte. Um abraço a toda essa galera aí que faz parte do nosso dia. O Calixto está falando assim, ó. Tô embarcando às 11 horas da Barra Funda, mano. Beleza, Calixto. O Antônio tá falando, obrigado, Carlão, por esse papo cabeça aí. Opa, deixa eu ver, parece que o nosso convidado já está aqui. Então, ele estando aqui, nós já vamos chamar ele aqui mesmo, para ele tá liberando ele aqui. Deixa eu só avisar aqui que nós já estamos aqui ao vivo. Bruno Siqueira também está com a gente aqui. Grande Bruno Siqueira. Lá, daqui a pouquinho a gente já vai adicionar aqui nosso convidado de hoje. Hoje tem uma série de gente aí pra gente conversar, hein, pessoal. Vai começando a cozinha. Depois nós temos o seu Fernando a meio-dia. Depois nós vamos ter a Tan, né? Então tem uma galerinha aí pra gente conversar aí, tá? Não percam, fiquem aqui com a gente. Vamos ver aqui mais. Peraí. Daqui a pouquinho o Cezinha tá aqui com a gente. Vamos que vamos. E pra quem aí perder a live, nós vamos estar com a live disponibilizando aí no final do dia nas redes sociais, né? Aí você que tá entrando aí, coloca aí qual cidade. Pera um pouquinho. Vou dar o Cezinha aqui que ele não tá conseguindo entrar, pera aí. Pouquinho. Pera aí, gente, vamos ver aqui. Deixa eu chamar nosso convidado aqui, pera um pouquinho, pessoal, pera um pouquinho. Deixa eu só ver aqui, pessoal, que o nosso convidado tá com um probleminha para entrar aqui, então a gente vai se sanar aqui. Opa, já está aqui já. Grande Cezinha, vamos ver se a gente já consegue adicionar ele aqui, pra gente poder estar liberando ele aí, porque hoje é sábado, hoje é dia que o pessoal tem bastante coisa para fazer, né? Então a gente vai aí fazer o mais rápido possível pra gente poder estar liberando a galera aí. Espera um pouquinho, vamos lá. Vamos ver.
Cezinha, se tiver aí com a gente aí, o celular tem que estar de pé, tá bom? Que não tá aparecendo aqui pra te adicionar. Então se você puder aí sair da live e entrar novamente, mas o celular tem que estar de pé, tá bom? É a nova exigência aqui do Facebook para eles poderem colocar a gente para poder participar aí. Deixa eu ver se. Já não tá conseguindo, espera um pouquinho. Você já está aparecendo aqui, Cezinha, só que não está aparecendo para mandar convite, nem para receber. Então acho que você tem que sair da live de novo e entrar novamente. Só que você entra com o celular em pé. Porque deitado o Facebook não está permitindo mais. Um pouquinho, pessoal que está aí com a gente, daqui a pouquinho aí. Nós já estamos com o nosso convidado aí. Quem tem pergunta, já vamos aproveitar aí já para mandar. Um pouquinho. Ah, agora sim, Cezinha. Agora tá aparecendo você aqui. Já vamos lá. Bom dia. Bom dia, tá me ouvindo bem? Ótimo. Que ótimo. Tá com áudio bem também? Tá bem certinho? Sensacional, sensacional. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus, Cezinha. Como é que você tá aí, cara? Primeiro, obrigado, né, cara? Obrigado por você participar desse sabadão. Que a gente sabe que sábado é treino, né? Você cuida aí da sua avaliação aí. Mas queria te agradecer demais, mais uma vez, aí, por você estar aqui com a gente, César. Legal, mas você sabe que deu tudo certo, cara. Levantei hoje cedo, já corri, já lavei os dois carros e já tô aqui, ó. Caraca, meu, eu queria ter. Já falei pra você que eu queria ter 10% da disponibilidade que você tem Pô, aí, mas viu? Tá louco. E fora as lives do você sabe que eu dia, vou né? até te contar um segredo, cara, assim. É... As pessoas acham assim, né? Que você já nasce, você acorda vendo passarinho verde, o cacete. Não é assim, né? Não é assim. Na verdade, você tem preguiça para levantar. Aí você fala assim, cara, se eu levantar vai ser 1-0 para mim. Aí você pega e levanta. Aí você fala assim, pô, eu vou pôr roupa de correr ou não vou? Aí você fala, caramba, você dá uma olhada no tempo, você fala, bom, você vai e coloca. Aí você fala, pô, 2-0 para mim. Aí quando você vai ver, você já está tomando café. Quando você vai ver, você já está preparando o celular e a música. Quando você vai ver. Então, as pessoas, na verdade, elas têm que buscar brigar, vamos assim dizer, né, com a vontade de ficar parado, com aquela coisa de não sei o que fazer e ir brigando contra isso, né? Então, às vezes, né, ouvindo você falar, dá a impressão assim, meu, o cara levanta. Não, eu levanto sabendo que eu tenho que fazer, mas eu tenho que brigar com. Meu corpo quer ficar na cama, meu corpo quer ficar com o pé para cima. Só que é um barato que quando você vence isso, a sensação, né, de vitória, a sensação de você estar bem, que nem agora, por exemplo. Pô, sábado praticamente começou para muita gente e eu já lavei os dois carros, já fui correr na rua, já fiz um monte de coisa. Então, para mim, isso é vida, né? Se eu não tivesse vencido esses obstáculos, né, para fazer essas coisas e estar aqui inteiro agora às 11 horas, eu provavelmente ia falar assim, caramba, não fiz nada. Né? Eu tenho esse problema comigo, né? Eu sempre acho que eu tenho que estar fazendo alguma coisa, tenho que estar ativo em alguma coisa, eu crio alguns compromissos e tento fazê-los, mas volto a dizer, não pensa que todo dia é, nossa, que legal, vamos correr. Não, não é. Tem dia que você fala, cacete, correr de novo. Correr de novo. Vamos lá. Nostalgia, a pandemia mudou aí o seu jeito de pensar? A pandemia mudou aí sua rotina porque a gente pegou a pandemia, meu, pô, vou ficar dentro de casa, não vou fazer nada, vou pouquinho acordar. Como que o César está enfrentando essa pandemia? Mudou, acho que mudou para todo mundo, né? Mas eu acho assim, a percepção mais forte que aconteceu comigo foi em notar que a pandemia ela chacoalhou as pessoas
no sentido delas apresentarem em algum momento o que elas têm de melhor, em outro momento o que elas têm de pior. E aí, pensando um pouco sobre isso, estudando um pouco sobre isso, né, existe uma causa muito clara, né? Até fevereiro, nós tínhamos aí nosso instinto de pertencimento e o instinto de preservação bem resolvidos, né? De repente, chegou março e alguém falou, fique em casa, e você perdeu o seu instinto de pertencimento, que só é mais fraco que o instinto de sobrevivência. E o nosso instinto de sobrevivência também foi abalado, porque afinal de contas você não pode sair de casa porque você tem um vírus mortal e aí você tem que manter distância das pessoas, enfim. O ser humano que gosta e precisa viver em grupo, né? A gente foi extremamente abalado nesse sentido. Então eu me lembro da primeira semana, foi uma semana muito estranha, muito esquisita e tal. Mas aí com o tempo eu fui avaliando o comportamento das pessoas, né? E como as pessoas se tornaram, parece que mais cruéis nas redes sociais, se tornaram mais... Por quê? Porque estão tensas, porque estão nervosas, né? E aí eu acho que o maior aprendizado que eu tive dessa pandemia é entender essa dor, não me contaminar por ela e tentar fazer algo diferente, né? Eu estou com um projeto que eu estou chamando de Expectativa e Luz, exatamente por conta desse episódio da pandemia, né? E a expectativa é porque nós sempre criamos expectativas nas nossas vidas e isso está errado. Porque a expectativa é algo que você coloca no outro. Você espera que o outro faça. Por exemplo, as pessoas tinham a expectativa que nós íamos ficar só 15 dias de quarentena. Quer dizer, como é que você bota expectativa sobre algo do qual você não tem controle? E aí você se frustra. Então, o que nós temos hoje? Nós temos um monte de gente frustrada. E frustrada por quê? Porque colocou uma expectativa. É diferente, você peraí, mas como é que eu não posso pôr expectativa? Olha, sabe quando você fala assim, superou minhas expectativas? Pode ver que é raro, né? É muito raro você ser superado nas suas expectativas. É muito difícil isso acontecer. Quando acontece, você fala, caramba, é muito mais do que eu estava esperando. Veja, você estava esperando algo de alguém e foi além do que você estava esperando. Mas na maioria das vezes, nós nos frustramos com relação à nossa expectativa. Por exemplo, eu sou um cara que, como você falou aí, eu gosto de levantar de manhã, eu gosto de correr, eu gosto de fazer as coisas. O Enzo, por exemplo, está dormindo, porque ele gosta de dormir. Se eu colocar uma expectativa de que ele deveria correr comigo, lavar o carro comigo, para que nós dois juntos estivéssemos juntos, eu ia me frustrar. No entanto, eu tenho que respeitar que ele gosta de dormir. Ele vai dormir mais tarde, ele tem um outro ritmo. E aí tem pais que acham que os filhos não gostam deles porque os pais não estão sabendo respeitar o indivíduo, não estão sabendo respeitar o jeito do outro. E eu estou falando isso para falar da relação minha com o Enzo, mas é você no trabalho, é você como motorista, é você com os passageiros. Você cria uma expectativa. Amanhã é meu aniversário. Aí você cria expectativa de que um monte de gente vai te ligar e vai ter gente que não vai te ligar. Show! Sabe, a gente tem que aprender a lidar com as frustrações. E um jeito de lidar com frustração é não criar expectativa. Nós estamos frustrados porque agora era a hora e a vez a gente está saindo de uma crise que vem desde 2014 e não aconteceu. Não aconteceu. Agora era a hora de a gente reabrir, não abriu. E a gente vai criando essas expectativas. Eu digo assim, tire expectativas da sua vida e coloca metas. Meta. Por quê? Quando você bota uma meta, você tem que se movimentar. Você precisa de metodologia. Você precisa estudar. Você precisa fazer alguma coisa. Então, meta é diferente de expectativa. Porque meta, quem tem que fazer é você. Meta, quem impõe é você, para a sua vida. Expectativa, você coloca em outras coisas, na vida dos outros. E você não tem controle sobre a vida dos outros. E sobre esse aspecto ainda, por que luz? Porque quando você entende que você olha lá um post, Carlão, você, graças a Deus, eu estou te acompanhando, você é um cara que está cada vez mais crescendo dentro das redes sociais, está fazendo um trabalho maravilhoso. Mas, Carlos, você deve ter notado que pessoas muito próximas de você não curtem o que você faz. Ele não vai lá e dá um like. Verdade. Por quê? Porque, Carlos, você começou a aparecer e você começou a incomodar. Incomodar quem? Incomodar pessoas que estão falando assim, vai ter aqueles que vai virar e falar assim, mas esse negócio do Carlos aí não vai dar em nada. Isso aí já acaba. Tá se achando o menino do Facebook, tá se achando agora blogueiro,
Aí você, por que essas pessoas fazem esse comentário? O nome disso é inveja. E inveja, você tem que pensar, Carlão, que inveja é uma dor e um mal que é do outro, não é seu. As pessoas têm inveja de você. O que você tem que se tocar é em não ter inveja do outro. Trocar a inveja por inspiração. Você, meu, o que aquele cara está fazendo? Olha que legal, olha como ele está se movimentando. Eu acho gozado isso, né? No trânsito a gente enxerga muito isso. Por que quando eu estou na faixa da esquerda, o cara que vem vindo atrás, eu tenho a escolha de pensar que ele precisa passar porque ele está com algum problema, ou eu tenho a escolha de pensar que ele é um folgado e um apressadinho. Todo mundo prefere escolher folgado e apressadinho. Ninguém escolhe algo que... Ó, vamos combinar? Você está lá na faixa da esquerda. De repente, você pensa assim, pô, tem um folgado. Imediatamente, como o cérebro ele é um ouvinte, atento e obediente, o que você vai fazer? Você vai ficar puto e vai criar uma resistência. Se você pensar assim, pô, o cara pode estar precisando de alguma coisa, não muda completamente a sua reação? Totalmente. Por quê? Porque o teu cérebro reage. Então, o que eu chamo de luz? Quando eu olho algo e aquilo me incomoda, você não consegue enxergar a luz do outro. Você não consegue enxergar a boa intenção do outro. Você não consegue se inspirar no sucesso do outro. A gente tem que trocar inveja por inspiração. A gente tem que trocar medo, e todos nós temos medo, por aventura. Nós temos que trocar a raiva, né? Porque a raiva, o que que é? É a não aceitação daquilo que você não tem controle. Então, quando a gente aceita a raiva, na verdade, ela se torna tolerância. Quando você tem ódio, e as pessoas chegam a ter ódio, é porque você não aceita o outro como ele é. Quando você aceitar o outro como ele é, o ódio vira amor. Então, o que eu aprendi? Fiz todo esse discurso, né? Falei, o que eu aprendi? Eu aprendi a tentar trocar essas palavras. Porque eu estou vendo que as pessoas estão cada vez mais tristes, as pessoas estão cada vez mais invejosas, as pessoas estão cada vez mais com raiva, as pessoas estão cada vez mais intolerantes. E aí eu tenho feito esse trabalho de tentar enxergar a luz no outro. Agora, olha que louco. Quando eu consigo enxergar a tua luz, quando eu consigo ver o lado positivo, quando eu olho e falo, pô, deixa eu dar um like aqui pro Carlão, deixa eu fazer um comentário aqui, deixa eu incentivar ele, sabe? Quando, invade em você uma sensação muito boa. Você tira aquele amargo, verdade, a falta de ar, por um oxigênio, cara, e como se você estivesse tomando uma água limpa. Note que logo, isso significa que a luz não está no outro, está em você. Você não enxerga a coisa boa no outro, mas é porque você está cego. É porque você está com os olhos tapados. É porque você está poluído. A hora que você tira isso e enxerga a luz no outro, significa que os seus olhos agora sim estão cristalinos. Repito, aquela coisa ruim de você não querer dar um like, de você não querer fazer um comentário, e só querer... Eu vejo, né, com a minha vida não é diferente da maioria. Até assusto, né? Porque eu poderia ter muito mais haters do que eu tenho, né? Eu tenho muito mais gente que gosta de mim do que haters, né? Mas tem aquele cara, que sempre vai fazer o comentário ruim. Ele sempre vai fazer o comentário apimentado. Ele sempre vai fazer o comentário ácido. Quando você para e pensa, em vez de você responder, legal, ele não está bem com ele mesmo. Enquanto todo mundo está conseguindo enxergar algo de bonito nisso, ou algo de legal nisso, ele vai lá e solta um veneno. Por quê? Porque ele está envenenado. Ele não consegue ver. Ele está doente. Quando você percebe isso, em vez de você devolver, você tenta atenuar. Você tenta diminuir. Eu acho que o que a pandemia me mostrou foi isso. Tipo, César, sempre muito mais calmo, as pessoas não estão normais. Evite o conflito, evite o problema, tente sempre, se puder ajudar, ajuda, se não puder, fica na sua. Eu acho que a pandemia me trouxe um pouco dessa calma, um pouco dessa reflexão e uma busca de toda e qualquer coisa que alguém faça, eu tentar procurar a luz nessa pessoa e não a escuridão. Porque se eu estiver enxergando a escuridão,
Eu tô doente, eu não tô bem. Tô procurando estar bem internamente, sabe? Acho que a pandemia me trouxe isso. Eu acho mó barato, Cezinha, porque eu vou te falar, sempre quando a gente conversa com você, a gente aprende, né, cara? Eu nunca vi. Não, Falo, quando a gente marca de falar com você, a gente tem que pôr uma live de umas 7 horas no imagina. mínimo. Porque, meu, é mó barato. A gente ouve você falando, cara. É uma coisa que nem eu vou sempre nas suas Aham. palestras, todas que eu consigo ir, né? Cara, é engraçado que eu fico olhando de lado e eu não vejo ninguém assim, né? Nas palestras, como a gente vê, né? Você vê a pessoa fazer isso. Você não vê, né, cara? Você vê o pessoal com lágrima no É, olho, né? Igual você faz a gente sair tudo chorando da sua palestra, né? Com aquele combustível, cara. Eu acho muito, muito bacana. O que me chama a atenção mais de você, Cezinha, é a humildade que obrigado. você tem, cara. Talvez a gente não consiga falar às vezes no particular, mas eu estou sempre falando aí, o pessoal falou, gente, não é porque, às vezes as pessoas falam, né, poxa, o César da Globo. Ok, mas o César, cara, por trás de tudo, ele é um ser humano, né? Ele é uma pessoa que está na rede social. Se você publica alguma coisa dele lá, ele vai lá e curte, né? Cara, é uma pessoa fenomenal, assim. E por trás também, né? Que a gente vê você nas lives, aí eu acompanho ou por Você acompanha. 99% aí das suas lives, aí, do seu trabalho, e você vê você falando de coisas, meu, você é uma pessoa Sim. igual a todo mundo. Eu vejo você falando, às vezes você fala, puta que pariu, meu. É um cara, meu, igual a todo mundo, né? Poxa, o Cezinho, né? E é bom barato, que às vezes a gente manda mensagem para você, você responde rapidinho. A primeira vez que eu te mandei mensagem na minha vida, que eu sempre curti seu trabalho, que eu falei, meu, deixa eu ver se esse cara responde mesmo. Porra, cara, quando você respondeu uma hora, eu falei, não é possível, velho. E eu lembro que ainda eu perguntei para você, não sei se você vai lembrar, eu ainda perguntei, César, é você ou é Aham. administradores que estão, né, na sua rede? Você falou, não, sou eu mesmo. Então eu falei, puta que pariu, cara. Esse cara é fenomenal. E eu lembro que a primeira vez que eu fui te conhecer lá no Welcome Tomorrow, que quando eu cheguei perto de você, você pegou o celular, até hoje eu tenho esse vídeo gravado aí no meu YouTube, e todo mundo fala, Carlão, você ficou parecido que tava vendo um Deus, Ah, né? Porque eu lembro que eu fui falar com você, você pegou o celular da minha mão, vamos gravar um vídeo, vamos. E eu fiquei olhando assim, eu falei, mano, não é que o cara é de verdade, velho? O cara não muda nada, mano. Então, vai de encontro com o que você está falando, sabe, Cezinha? Você transmite coisas boas, né, cara? E quando as pessoas conhecem você, quando as pessoas te acompanham, você transmite o que você está falando. Você não é aquelas pessoas que estudiosas que falam em XPTO levado ao cubo, mas não pratica ah. aquilo, né? Você vê você praticando no seu dia a dia. É bacana isso, né, Ah, cara, cara? obrigado aí por tudo que você está dizendo, tá? Eu até acho que às vezes a gente não consegue falar com todo mundo, né? Porque às vezes vai ficando meio grande e tal, e às vezes a gente até dá uma pisadinha na bola, né? Mas se a gente conseguir pelo menos atender a maioria, né? Já é bem legal. É, eu acho assim, primeiro, né? Eu sempre tenho comigo que essa história da televisão, ela já aconteceu na minha vida quando eu já era muito maduro, né? Então eu não tive aquele momento de deslumbre, né, que talvez algumas pessoas passam em função da idade e tal, ó, Salto Esporte, Rede Globo, acesso a carros, essas coisas todas, né? E a bajulação, né? Eu, na verdade, eu até curioso, né? Porque você me vê no dia a dia, você me vê um cara de camiseta e bermuda, e eu ando assim na rua, e eu me lembro uma vez, cara, que antes de eu vir morar nessa casa onde eu moro, eu e a Regina fomos morar num apartamento bem pequenininho, porque todo o dinheiro que a gente tinha, a gente colocou na casa, né? E a gente foi morar de aluguel. E a gente morava no térreo. E aí eu fui buscar uma pizza. E aí fui de chinelo, bermuda, buscar uma pizza na portaria. Aí o porteiro da associação chegou a pizza e tal, fui lá, peguei. Aí, enfim, peguei. No dia seguinte eu cheguei na portaria e falei, ô, você sabe o que foi engraçado aqui ontem? Você veio buscar a pizza, aí o motoboy virou e falou assim, porra, esse cara se parece pra caramba com aquele cara do Autosport. Ele falou assim, não, esse aí é o cara do Autosport, é ele mesmo. Porra, o cara da Pombal. Então as pessoas fazem uma ideia, cara, sabe? De que o cara trabalha na televisão, ele é rico, ele é... E não é assim. Depois também a minha história, a minha trajetória, né? Meu avô foi caminhoneiro,
meu avô dirigiu ônibus em São Paulo. Então, assim, a gente viveu uma dificuldade muito grande. Eu fui servente de pedreiro da primeira casa que a gente construiu, eu e a Regina. Então, a gente já viveu. E, né? Tem aquela pessoa que sempre teve dinheiro, enfim, herdou tudo, e ela não tem culpa disso, tá? Porque tem gente que fala, você ganhou tudo na sua... Porque, meu, ótimo, e aí? Já nasceu no berço, e o cara tá tocando aquilo, e vida que segue. Porque imagina o cara que já ganhou do pai, da mãe, e aí todo mundo critica esse cara porque ele não batalhou. Porra, mas que culpa o cara tem de ter nascido num berço de ouro? Ele não tem culpa. Verdade. Mas percebe como a gente fica procurando defeito? Porra, imagina se você tivesse nascido já num lar estabilizado, onde seu pai é um empresário. Show, cara. Ué, e eu percebo que eu participo de grupos, que esses meninos são gente boa pra caramba. São de pais ricos, mas pais batalhadores. A gente vive, Carlão, numa sociedade que alguém colocou na cabeça o seguinte, sabe aquela frase, eu sou pobre, mas sou honesto? Porra, mas você está querendo se justificar do porquê você não conquistou? Ou você está com inveja de quem tem? Ah, mas tem um cara que ganhou dinheiro. Mas sim, mas ele é um no meio de 1 milhão. Você entende onde eu quero, você entende onde eu quero Verdade. chegar? Então, outro dia eu fui dar uma palestra para... Vira e mexe, né? Eu vou dar palestra para caminhoneiros, para motorista de ônibus, tudo tal. E é muito curioso. Porque eu chego lá, os caras olham para minha cara, vê o cara do auto esporte. Fala, esse rapaz aí não sabe nem o que é um caminhão. Aí eu começo a falar do 35300 com aquela caixa, né, com um câmbio sem sincronizado, caixa seca, Eaton Fuller, né, 500 RPM para cima para poder... Como é que... Meu, os caras falam, meu, mas não é que o cara é do trecho mesmo? Não é que o cara já dirigiu caminhão? E eu tive caminhão também, né? Eu experimentei o setor de transporte, né? Eu tinha um caminhão, um 46, um 26, 44, que puxava um bitrem de combustível, né? Para sentir também o drama. Porque é isso, cara. Você não pode falar de algo sem você ter experiência e ter vivido. Então, eu acho assim, muito de tudo que eu falo é de coisas que eu vivo. É de coisas que eu passei. Você não vai... Você já me viu falando sobre moto? Eu não falo sobre moto. Aliás, eu tenho medo de moto. Eu nem gosto muito de moto. Então, eu não falo de motocicleta. Mas falo de caminhão, mas falo de ônibus, falo de carro de passeio, falo de carro de corrida, falo do que é velocidade. Tenho 4 títulos brasileiros. Então, por vezes, a gente fala bem e acaba tendo um vocabulário legal em torno daquele assunto, que é algo que você domina. As pessoas, às vezes, elas querem, quando você falou assim, a pessoa fica falando, mas por quê? Porque o cara não vive de fato aquilo, que é o que você falou. Quando você vive aquilo, você ganha credibilidade para poder falar. E quando você falou assim, pô, nas palestras as pessoas ficam ali olhando para você e tal. Eu sempre acho o seguinte, você não tem que procurar fazer o que gosta. Você tem que gostar do que você faz. Porque o gostar está em você, não está na coisa. O cara pensa assim, vou procurar fazer o que eu gosto. Tá, o que você gosta? O gostar está em você. O gostar não está naquilo. Verdade. Então, quando você gosta do que faz, você sempre vai estar numa boa. Se você ficar com essa... Mais uma vez, o que é isso? Criar expectativa. O dia que eu trabalhar com tal coisa, aí eu vou ser feliz. O que você pôs na sua cabeça? Que você é um infeliz, porque você ainda não atingiu a expectativa que você queria. E essa infelicidade se transforma em frustração. Agora, se você gostar do que faz, você sempre vai estar bem. A chance de você atingir aquele objetivo vai ser só quando você estiver bem, voando. Aí você atinge as coisas. Agora, você cria expectativa, fica de braço cruzado e aquilo não chega, quando você olha para trás, você jogou a sua vida no lixo, né? Então, é o que eu Verdade. sempre falo, assim, há uma diferença, vou contar uma coisa rapidinha aqui, que faz parte dessa palestra Expectativa e Luz, né? Não sei se vocês sabem, mas
Michelangelo, na década de 1502 até 1506, mais ou menos, ele esculpiu a estátua de Davi, num momento da arte chamado renascentismo. Então, é um renascer. E ele foi um protagonista muito forte ali. Por quê? Ao esculpir Davi, ele estava esculpindo uma das simbologias mais fortes do eu posso, do eu consigo. Porque Davi derrubou Golias. E todo mundo achava que era improvável. Mas ele, Davi, acreditava. Isso é uma história bíblica. Só que olha que curioso. Todas as vezes que você for procurar alguma coisa sobre Davi e todos aqueles que venceram os seus oponentes, o que é que eles trazem como símbolo da conquista? A cabeça do seu algoz. E Davi não foi diferente. Davi levou a cabeça de Golias. Você levava a cabeça como quem hoje levanta um troféu. O troféu o que é? Ele não mostra Davi com Golias. Ele mostra Davi sozinho. Já impactou por aí. E que momento? No momento que antecede a conquista. Que é quando ele está se preparando, é quando ele está com as veias do braço saltando, com a pedra na mão, é quando ele está com o olho voltado para Roma, é quando a veia do pescoço está desse tamanho, os olhos cerrados e a testa enrugada. Então dava para sentir ali o momento, né, de tensão, a atenção. E se você for parar para pensar, quem é Golias? Golias é aquele cara que antecede a vitória. A vitória é o resultado. Davi é aquele cara. Então, o que as pessoas têm que entender? Eu queria levantar aquele troféu. Você não pode querer levantar o troféu. Você tem que querer ser aquele que conquista o troféu. Eu queria ter aquela casa. Não, você não queria ter aquela casa. Você queria ter capacidade de desenvolver um trabalho e conquistar a sua, não aquela, a sua. Então as pessoas, quem que elas querem? Elas querem o resultado, quando na verdade a gente não é o resultado, a gente é o que nos leva para o resultado. Quando você olha para esse trecho, o que tem aqui? Tem treino, tem estudo, tem correria. A vida é isso aqui. A casa, o carro, o troféu, ele é um resultado. E as pessoas hoje querem o quê? O resultado. Elas não querem fazer o caminho, elas não querem estar dentro da jornada. Então, Davi, quem é Davi? Davi não é o cara que está com a cabeça de Golias. Davi é aquele cara que antecede a vitória. É o cara que está criando um movimento para ser vitorioso. Então, seja você o motorista de ônibus, motorista de van, não importa. Você tem que entender que o que é que eu tenho que fazer de melhor agora. E lá na frente, o resultado virá. Na minha vida, sempre foi assim. Eu nunca fiquei muito preocupado com o que estava por vir. Eu estava preocupado em fazer. O resultado, eu vou lá e faço uma corrida na Porsche. Pô, eu ando bem pra caramba e ganho uma corrida, pô, eu falo, caramba, deu certo. Mas na corrida seguinte, onde eu fiquei lá em quinto, sexto, você fala, eu preciso de mais, eu preciso treinar mais, eu preciso aprender mais, eu preciso me autocontrolar mais, eu preciso de mais concentração. Quer dizer, você vai aprendendo a ter aquele nível de concentração, e não reclamar que o outro piloto, que isso, que aquilo, ficar procurando desculpa. Vai trabalhar, vai estudar o carro, vai estudar a pista, vai melhorar o condicionamento físico, vai melhorar o mental e volta para a próxima corrida tentando fazer a diferença. Que nem nós vamos voltar às corridas agora. Com toda essa pandemia, eu não sei se a gente vai conseguir correr o ano que vem. Então, eu tenho que dar o melhor esse ano, porque eu não sei se eu vou correr o ano que vem de novo, porque está todo mundo quebrado, está todo mundo sem grana. Então, eu tenho que dar o máximo agora, né, nesse segundo semestre, que a gente vai fazer um campeonato inteiro, que era de um ano, em 6 meses. Então, você imagina, a cada 2 finais de semana vai ter uma corrida. Verdade. Até tô ouvindo você falar aí, Cezinha. Nós temos aqui um empresário que está aqui com a gente, seu Fernando,
que ele é dono da empresa Beija-Flor. Ele estava conversando com ele esses dias, ele falou, pô, Carlos, eu nunca pensei em pegar no celular na minha vida para filmar alguma coisa. Eu sou zero à esquerda a respeito disso. Durante a pandemia, Cezinha, até batendo com o que você está contando aí, durante a pandemia ele falou, bom, todo mundo reclamando, cara, eu queria fazer alguma coisa com que eu incentivasse as outras pessoas, né? E ele fez um vídeo, cara, dentro da garagem dele, com aquele milhares de ônibus parados, né? E ele fez um vídeo, cara, e surpreendeu por quê? Porque todo mundo achou que ele ia falar do governo, que ele ia, né, falar do, etc e tal, e ele não, ele falou, olha, gente, estou sofrendo igual todo mundo. E aí ele colocou uma simples partida de ônibus no meio do vídeo dele. Cara, ele começou, ele fez um monte de gente chorar ali, principalmente os amantes dos pesados, né, César? E você vê, só na nossa página aí, ele teve 400 mil visualizações. Isso fora a prova que passou. Ele ficou conhecido aí, praticamente mais conhecido ele do que a empresa dele, né? Para você ver como é bacana o que você está falando, Cezinha. Vem de encontro. Em cima disso que eu estou te falando, Cezinha, nós temos aí, hoje, o Dia do Motorista, iniciando aí nossas comemorações. O que é ser motorista para você, César? Porque às vezes as pessoas, o que você falou, às vezes a pessoa acha, não, o César é piloto, né? O César anda com os carrão, vai testar carro, mas ninguém sabe quem é o César, né? O que o César faz. Queria que você contasse um pouquinho da história do seu avô, né? Que você falasse um pouquinho dessa... Quem é que testa os carros pesados lá no programa. Sim. Queria que você falasse um pouquinho. Eu tinha certeza, quando eu era moleque, que eu ia ser caminhoneiro, né? E eu sou caminhoneiro, eu tenho carteira E e tudo tal. Mas, lógico que não faço transporte nem nada, né? Tive caminhão, como eu te falei, até um ano atrás, enfim. Mas o meu avô, como ele era caminhoneiro, toda vez que ele chegava do trabalho, ele tinha um baú. Nesse baú ele tinha lá o fumo de corda dele, a palha, enfim. Aí ele me sentava em cima desse baú e começava a contar as histórias dele de caminhoneiro. Eu falava, puta, você é caminhoneiro. Eu tinha 8, 9 anos de idade. E aí, com 13 anos, eu fui trabalhar já numa oficina mecânica, aquela coisa toda, lavar peça, lavar banheiro da oficina. E quando eu fui ser o piloto de teste mais jovem da indústria, já precisava dirigir caminhão. Com 21 anos, eu dirigia carreta, ônibus, caminhão, caminhonete, e todos os carros da Autolatina, né, que era a fusão da Volkswagen com a Ford e tudo tal. Bom, e aí, depois eu fui para um sistemista de pneus, tudo tal, e aí fiquei vários anos testando carros de todas as marcas, não só carros de passeio, mas também caminhões e ônibus, tudo tal. E no programa Autosport, só eu tenho a carteira aí, foi até curioso, a gente foi gravar uma matéria, e foram vários jornalistas, né, para gravar uma matéria lá no Vale Nevado, né, que é onde você tem os caracoles chilenos, tudo tal, e lá está entre as 10 rodovias mais perigosas do mundo, né? Segundo aquela World Ride, né? Que é da Discovery. E de todos os jornalistas que estavam lá, o único que pôde dirigir lá fui eu. Isso criou até um problema muito grande lá, tal. Era um evento da Volvo, né? E só eu pude dirigir porque eu era o único que tinha a carteira E e a carteira E internacional. Então, chegou para todos os jornalistas aí e falou assim, pode dirigir quem tiver a carteira. Porque reclamaram, por que só o César vai dirigir? Por que só a Globo vai dirigir? Não, não é a Globo que vai dirigir. A Globo tem um cara que tem carteira E e a carteira E internacional. Se alguém aqui apresentar a carteira E e a carteira E internacional, pode guiar. E só eu tinha, então só eu guiei o caminhão. Então, você vê aquilo, né? Você precisa estar preparado, você precisa estar documentado, você precisa ter estudado, você precisa estar com os documentos na mão, você precisa provar quem você é. Eu podia chegar ali com Rede Globo, não ia adiantar nada, eu não ia dirigir. Para a Globo foi importante, porque só o nosso piloto tinha carteira E, então a gente deu com exclusividade com o nosso piloto guiando. Claro que outros jornalistas vão dizer o quê? Só dirigiu porque era da Globo. E não era, foi uma exigência, né? E eu tinha, os outros não tinham. E aí vem toda essa minha paixão, né, pelo caminhão, pelo transporte, pelos caminhoneiros e meu respeito que eu tenho por eles, não tenha dúvida, né? Eu adoro, se você pegar um caminhãozão aí, cruzar a estrada, claro que é diferente de quem está ali no dia a dia, né? Imagina num ônibus, com pessoas, lidando com pessoas, tal. Mas o olhar que o meu avô tinha de paixão pelo que ele fazia,
Eu acho que foi o que me contagiou. Não era só ele ser caminhoneiro, ele gostava de quem ele era, ele gostava do que ele fazia. A ideia de pegar um bichão daquele, sabe? E saber dominar aquilo, respeitar, né, as velocidades daquilo e tal. E agora não vamos perder de vista, Carlão, que é o seguinte, o que é um motorista? As pessoas às vezes desconectam, né, o motorista da pessoa. Eu falo que o trânsito, ele é um organismo vivo que reflete a sociedade. Então, quem é o motorista? O motorista é você em casa. O motorista, eu fiz uma matéria para a EPTV há 3 semanas atrás, porque houve um aumento no número de acidentes na pandemia. Menos carro na rua e mais acidentes. E aí ela falou assim, por que isso está acontecendo? Por quê? Vamos pegar fatores externos. As pessoas estão cada vez mais agressivas na rede social. Essa pessoa agressiva na rede social é a pessoa que está dirigindo. Aumentou a violência doméstica. Essa pessoa que está ou batendo ou apanhando é quem está dirigindo. Aumentou a ingestão de bebida alcoólica. É a pessoa que está dirigindo. Viramos dependentes mais do que nunca do telefone celular. É a pessoa que está dirigindo. Estamos aí, todo mundo, né? Puta, precisamos retomar e correr para recuperar o tempo perdido. Então, essas pessoas são as pessoas que estão dirigindo. Com um agravante, com a mão no volante, com o poder na mão, com o poder de escolha na mão, você potencializa o que você é. Então, o que eu estou querendo dizer? Numa rede social, o cara se esconde atrás da rede social. Aí ele é agressivo, aí ele é corajoso. O cara, quando está com a mão no volante, ele se sente ali dentro de um ambiente blindado, como se ele tivesse com uma armadura, e isso potencializa. E eu sempre digo o seguinte, seja no teclado, seja no volante, é muito perigoso você dar o poder para pessoas que não têm autoestima. É muito perigoso você dar o poder para pessoas frustradas. Você pega os piores líderes mundiais que nós tivemos, eram pessoas de baixa estima e pessoas frustradas. E aí você dá o poder, você dá o volante. Então ser motorista é ser você. Com a grande vantagem, o trânsito ele te ensina. Se você, dentro de um ambiente como o trânsito, tiver calma, tiver paciência, quer lugar mais legal para você treinar a sua tolerância? Quer lugar mais legal para você treinar o seu autocontrole do que o trânsito? Do que a rede social? Que a hora que o cara te provoca, você respira, pensa 2 vezes. E é legal, né? Porque quando você não responde, você percebe que você tem controle. Quando você responde, você fala, puta merda, não devia ter falado nada, não devia ter feito, não devia ter buzinado, não devia ter isso. Porque, Carlão, você desejar a paz de Cristo para alguém na igreja é fácil. O ambiente está tomado, o ambiente está favorável. Quero ver você desejar a paz de Cristo para o cara na rodovia, dentro da rua, para o motoboy que está buzinando, para o cara que está te fechando. Quero ver ali você ter esse autocontrole. E quando você percebe que você vai sair para o trânsito hoje, e você fala, meu, eu vou tentar ter controle, eu vou tentar não me irritar, vou tentar não agredir alguém. Pelo contrário, vou parar numa faixa de pedestre. Você vai entrando numa outra sintonia que você começa a enxergar a luz nas pessoas. O cara te fechou, mas cara, o cara não te fechou porque quis. Então para de ficar pensando que todo mundo é folgado, que todo mundo... Porque você comete erros também. Só que é gozado que assim, quando você erra e alguém buzina, você fala, meu, olha que cara sem paciência. Meu, aquele é você. E quando se inverte os papéis, você faz a mesma coisa. Então, o que é ser motorista? Verdade. Você não consegue ser um motorista ético e educado se você é um ogro na tua casa. Você não consegue ser um motorista ético e educado se você é um cavalo nas redes sociais, um estúpido, um ignorante. Se você é um extremista, você jamais vai ser um bom motorista. Então veja quem você é
em outros setores. Aí você eleva isso a 5. É você motorista. É você motorista. Falou tudo. Então, se as pessoas não... tirar uma carteira de habilitação. Deslocar um carro para cima e para baixo é fácil. Eu quero ver você ter freio motor, freio moral, sabe? Quero ver você ter habilidade psicológica, você ter musculatura emocional, inteligência emocional para dirigir. O que você precisa para dirigir é inteligência emocional. Entre o estímulo e a resposta, existe um instante. Eu sempre falo isso. Entre o estímulo e a resposta, existe um instante. E aí você tem que usar a cabeça. Só que a cabeça, você pode dividir ela minimamente em 2 partes. Osso, que é o crânio, e o cérebro. Tem gente que responde com o osso. Em vez de pensar com o cérebro, responde com o osso. Então, recebe, leva para o cérebro. Milhões de neurônios vão trabalhar. Baixa o tom. Seja um cara proativo, seja um cara cordial. Quem responde com o osso, não tem jeito. Então, ser motorista é entre o estímulo e a resposta, ter o instante de pensar com o cérebro e não com o osso. Verdade, Cezinha. Cezinha, como que você vê aí o futuro do transporte aí, na volta não só na volta da pandemia aí, o novo normal, mas o futuro do transporte e como que você vê também o aumento das mulheres na direção do transporte profissional, nos caminhões, nos ônibus. Como que você vê esses 2 fatores? Tem algumas situações aí. Primeiro, a mulher. É muito legal quando a mulher entra, ela precisa entrar e ela está desenvolvendo várias atividades, mas nós temos que nos contagiar pelo que as mulheres têm de positivo, porque elas são muito mais tranquilas, muito mais calmas, e não elas se contaminarem. Por quê? A mulher ela tem algumas características, percepção de risco, uma série... Bem legal Você essa entendeu? frase. Porque ela tem uma percepção de risco, uma amígdala cerebral maior que a do homem. Só que a gente percebe que tem mulheres que quando elas entram no trânsito, em vez delas terem a capacidade de contagiar a gente por aquele jeito mais progressivo, mais cauteloso, elas se contaminam. E aí saem dirigindo o carro, mandando o dedo para lá, para cá, buzinando. Então você vê que tem muita mulher estressada no trânsito. E veja, por quê? Porque quando você chega no trânsito, não tem homem e não tem mulher. São motoristas. Então ela deixa de ser mulher para virar motorista. O cara deixa de ser homem para virar motorista. E esses aspectos do indivíduo, no caso da mulher, ela tem que trazer para o trânsito e é você jogar, é você ser um oásis, né, dentro de um deserto. E não se contaminar. Então a mulherada tem que tomar cuidado para não se contaminar e não copiar aquilo que a gente tem de ruim. E sim servir de exemplo para aquilo que elas têm de bom, que é a cautela, que é a percepção de risco mais apurada e daí por diante. Agora, o que eu tenho para falar para você é meio complicado. Por quê? Como você sabe, eu trabalho muito com as questões de gestões de frotas. Eu sou um dos sócios da Fleet Mobility Brasil. E a Fleet Mobility Brasil, hoje, ela não trabalha só com carros de passeio para frotas corporativas. A gente também está lidando com caminhão. E há quem imagine o quê? Que dentro de uma frota corporativa de uma empresa de fármaco, você tem lá 500, 600, 1.000 vendedores que pegam o carro da empresa e esses caras saem que nem louco tomando multa, porque são vendedores, porque são loucos. Todas essas empresas, elas têm telemetria, elas têm gestão de frotas, enfim. Você pega empresas que têm a frota mista, que é carros pequenos para área comercial e os caminhões. Em todos os casos, eu faço a mesma pergunta. Quem tem mais multa? Quem é mais difícil de controlar? Quem é mais resistente?
há que se imaginar que são os vendedores, né? É tudo uns porra louca, que sai correndo, que não sei o quê, para vender, faca na caveira, aquela coisa toda. São os motoristas profissionais. E note, esse cara aqui, ele não é motorista, ele é vendedor. Ele não tem esse compromisso com motorista profissional. Ele não leva esse título. Ele é vendedor. Imaginar que os motoristas profissionais são os que mais sabem dirigir. Porque escolheram isso. Dentre os motoristas profissionais, a gente tem mais multa, mais resistência, menos treinamento, menos capacitação. E é por isso que a gente tem tantos acidentes envolvendo o transporte por Brasil afora. Então, quando você me pergunta o que vai ser do futuro, eu acho que empresários e motoristas têm que olhar um pouco mais para essa capacitação, criar um ambiente mais favorável para o motorista, mais recursos tecnológicos no caminhão, principalmente de segurança, porque ele fica o dia inteiro ali, de conforto, porque ele fica o dia inteiro ali, e capacitar. Telemetria, treino. Um motorista profissional, ele tem que ter uma média de consumo de combustível. Ele tem que saber dirigir, ele não é igual dirigir um carro de passeio vendedor. O motorista profissional, ele tem que saber usar um freio motor, ele tem que saber usar desaceleração, ele tem que saber economizar pneu, ele tem que saber economizar toda a parte de manutenção do carro, ele tem que saber economizar óleo diesel, ele tem que ser um cara cordial no trânsito, porque ele é um motorista profissional. Eu sou de uma época, vou fazer amanhã 52 anos. Eu sou de uma época como piloto de testes, os caminhões. Cara, se você desse partida num caminhão, sem verificar luzes, sem sangrar o reservatório de ar do freio. Hoje não, hoje é tudo automático. Naquela época você tinha que ir lá e você tinha que sangrar, né, o reservatório bujão do freio. E sem verificar o óleo do motor, você era mandado embora. Você era mandado embora. Porque um motorista profissional, ele não anda com o pneu batendo. O motorista profissional, uma luz vermelha acende de correia, ele não funde um motor. O motorista profissional, ele entende da mecânica do caminhão, ele entende dos pneus, ele entende da calibragem, ele entende do freio. Você é um profissional, motorista. E aí, sei lá, começa a colocar um monte de gente lá que vai como motorista e fica o dia inteiro em cima de um caminhão correndo riscos. Fica em cima de um ônibus correndo riscos. Então, eu estou falando com muita tranquilidade aqui que o nível de capacitação e profissionalização dos motoristas profissionais estão muito abaixo. Quando a gente compara com frotas corporativas de carros de passeio, em que o cara não é motorista, e ali sim se espera um cara desatento, se espera um cara que não cuida, porque ele não entende de carro, ele é vendedor. Você compara as telemetrias, você compara o número de multas, você compara o número de acidentes, entre os motoristas profissionais é maior. E deveria ser o contrário. Então, sabe aquela coisa do finge que você está fazendo, que eu finjo que estou vendo, mas você não finge que recebe, nem eu finjo que eu pago. Entende? Por quê? Porque ainda tem muito empresário que acha que treinamento é custo. Quando, na verdade, você treinar e você capacitar, você melhora o resultado da empresa. Você melhora os custos da empresa. Nossa, você falou tudo. Então, se não capacitar motoristas, você sempre vai estar apagando incêndio. Você vai ter aquelas frotas que são bem organizadas, que o cara hoje, principalmente nessa pandemia e na quarentena, você não pode ter custos altos. Vamos baixar os custos. Mas baixar o custo não é diminuir o salário do motorista. É você incentivar ele a fazer uma média de consumo melhor. É você incentivar ele para não ficar subindo no freio a todo momento. É você incentivar ele a não ir num buraco, a ser de fato um motorista profissional. E a gente vê, né, como existem motoristas muito bons e motoristas muito ruins. E a gente tem que nivelar esse pessoal. Eu acho que para sair da pandemia,
tem que haver uma capacitação muito forte dos motoristas profissionais, né, para que diminuam os custos, para que tenha mais segurança, para que tenha mais performance. Olha só, hein? O que eu falo sempre aqui, vocês estão ouvindo da boca de um profissional respeitado, gente. Olha só a respeito de treinamento, hein? Cezinha, eu queria que você falasse um pouquinho aí, cara. A gente está já quase no finalzinho da live, até mesmo para te liberar aí. Eu queria que você falasse um pouquinho, você deixasse aí um recado para todos os motoristas que vão estar te assistindo agora, mais tarde, durante o mês, durante o ano. Queria que você deixasse uma palavra aí para essa galera aí que hoje é o dia do motorista, né? Queria que você deixasse uma palavrinha aí. Também queria que você fizesse um balanço também, Cezinha. Amanhã você está fazendo 52 anos aí. Qual o balanço do Cezinha? Do César começou lá embaixo, do César hoje, tá aí com o Enzo aí, grande, esse moleque é gente boa demais, né? Com uma esposa maravilhosa, um filho bem encaminhado. Qual é esse balanço aí? Rapaz, eu vou te falar o seguinte, assim, eu nos 52 anos, eu olho para trás, assim, e por tudo que a gente já viveu, tudo tal, eu acho que eu estou no melhor momento da minha vida, né? Eu tinha muito medo dos 50 anos, né? A gente vai comprando algumas convenções que as pessoas põem na sua cabeça, né? De que, depois dos 40 ela vai fumar, você começa... E não, eu me sinto ativo ainda, procuro estar muito ativo, né? Procuro contrariar essas convenções de que, você já é velho, pelo contrário, eu tento ter o mesmo gás. Eu falo que é o melhor momento da minha vida porque eu acho que mental e fisicamente, enfim, eu me sinto um menino de 30 anos, mas com uma cabeça de um cara de 50. E aí não tem preço, né? Porque você tem experiência, não tem preço. Então, o que eu diria para os motoristas, Carlão, é o seguinte. O meu vô, o que eu entendi? Que ele me contava histórias. E nós vamos ficando mais velhos, nós nos tornamos verdadeiros contadores de histórias. E que história que você conta? A história da sua vida. É uma história que todo dia você escreve uma página. Deve ser muito triste você chegar em certo momento da tua vida e você não ter histórias legais para contar. Histórias de onde você teve, com quem você teve, de um grupo, de um amigo, de pessoas, de conquistas, de viagens, de desafios. A empresa te impôs uma... Eu converso com meu pai, ele fica falando do tempo dele de Volkswagen, ele fala, aí meu chefe veio, e ele me conta 30 vezes a mesma história, né? Tá com 80 e poucos anos. Mas você vê que ele não se esquece daquele momento que ele viveu. E nós fomos lá, e a gente conseguiu, ninguém acreditou, e a gente deu cabo daquilo. Então você vê que ele fala de conquistas que estão muito presentes na mente dele, de coisas que ele viveu. Então é muito importante, todos os amigos aí que estão nos vendo, tudo tal, você entender isso. Que história você quer contar lá na frente? Tem pessoas que estão contando histórias. Sabe por que eu não consegui? Porque meu chefe me ferrou. Sabe por que eu não consegui? Porque fulano me puxou para baixo. Tem gente que se vitimizar é bom para muita gente. Tem gente que quer ser vítima para poder explicar por que não tem uma história bacana para contar. E sempre foi alguém que prejudicou ele. Entende? Veja que história você quer contar. Então, pense muito nisso. A história que você vai contar amanhã é o que você está fazendo hoje. Construa essa história com a sua família, com os teus amigos, com os teus colegas de trabalho, com ações que você quer para a tua vida. Conheça mais pessoas, seja criativo. Criatividade é uma questão de repertório. E como é que você consegue repertório? Vivendo e convivendo com o maior número de pessoas possível. Ouça o que todo mundo tem para dizer. E põe na cabeça, não existe só um certo. Você tem a sua verdade, a sua certeza. Quando você escuta do outro, mas escuta, você pode estar aprendendo. E se ele estiver errado, você pode ter a oportunidade de ajudá-lo. As pessoas hoje querem estar em cima de uma verdade absoluta e não existe. Não existe. Respeite a diferença do outro. Mas ele acha... Não perca tempo de ficar discutindo política. Você não vai para lugar nenhum com isso. Só vai criar inimizade. Abaixa o tom. Não estou dizendo que você não tem que se posicionar.
Mas há uma diferença entre você querer ser feliz e querer ter razão. Então busque essa tranquilidade na sua vida. Busque paz na sua vida. Aí você vai trabalhar melhor, você vai ter uma relação melhor em casa, você vai ter uma relação... As portas se abrem para você. Vamos lembrar que ninguém quer conviver com pessoas extremistas. Ninguém quer conviver com pessoas de personalidade difícil. Ah, mas esse sou eu. Não, esse não é você. Entregue você, mas a melhor versão de você, não a pior. As pessoas falam, ah, não, eu sou assim mesmo. Verdade. Eu falo porque eu sou franco. Você não é franco, você é um estúpido. Você não é franco, você é um mal educado. As pessoas confundem, como agora nas redes sociais. As pessoas não sabem a diferença de ofensa de liberdade de expressão. Ameaçar, ofender, agredir é outra. Isso não é liberdade de expressão. A sua liberdade começa quando termina a minha, brother. Acabou. Xingar alguém, maltratar alguém, isso não é liberdade de expressão. Isso é falta de educação. E dizer que fulano é bandido, dizer que fulano é ladrão, dizer que você vai bater, dizer que você vai matar, isso não é liberdade de expressão. Você não está fazendo jornalismo, não está fazendo nada. Então as pessoas elas confundem o que é ser franco do que é liberdade de expressão, do que é ser mal educado. Meu, baixa o tom. Baixa o tom. Acho que essa é a dica. Verdade. Cezinha, amanhã, você está aí, amanhã depois do Globo Rural, você está lá no Auto Esporte. Não percam. Fala do seu livro, Cezinha, onde o pessoal faz para achar teu livro. E quais são, não sei se você lembra aí, que eu sei que tem bastante coisa aí, mas quem quiser te achar nas redes sociais aí, que você tem bastante lives aí bacanas, até pela Fit Mobility também. Fala um pouquinho. Bom, aí, na rede social a mais ativa, né? Se vocês puderem entrar lá, é o @César Urgnani no Instagram, né? Todas as minhas redes têm sempre o mesmo nome, né? O Facebook, no caso do YouTube é o canal A Fonte, né? Mas que entra também através do César Urgnani, enfim. E meu livro, você pode tanto entrar no Car Care Store, se você quiser ele fisicamente, né? Então é car de carro, care, C-A-R-E, de cuidado, né? Store de loja, então carcarestore.com.br, ou você pode ter ele, né, em e-book na Amazon. Então, quando você coloca lá a fonte, tudo tal, você pode receber ele também em e-book, né, digitalizado. Então, hoje tem ele digitalizado em e-book, tem ele fisicamente através da Car Care Store, e aí ele vai direto para tua casa ou vai direto para o teu computador. Olha que bacana, hein? Eu indico, pessoal, quem quiser aí ser um melhor profissional, me acompanha esse cara. Cezinha, muito obrigado por você ser o primeiro aí a inaugurar aí o nosso Dia do Motorista. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Manda um abraço pro Enzinho, manda um abraço pra Regina. Tamo junto. Obrigado mais uma vez. Valeu, galera. Fiquem com Deus aí. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, Cezinha. Gente, obrigado mais uma vez. Olha que bate-papo bacana. É sempre um aprendizado conversar com esse cara. Para quem for adquirir o livro dele aí, quem for acompanhar as redes sociais dele aí, meu, você vai ter uma bagagem muito grande. Beleza, pessoal? Obrigado para quem nos acompanhou. Essa live vai ficar salva aqui e no final do dia vai lá pro YouTube. Daqui a pouquinho, daqui 5 minutinhos a gente vai parar só para dar uma respirada. Daqui uns 5 minutinhos a gente volta. Vamos falar com o seu Fernando, que é empresário da Beija-Flor Locadora. Beleza? Daqui a pouquinho a gente volta aí. Acompanha a gente, não foge não, hein?